Hoje vamos falar de burlas no OLX, MBWay, através do IBAN. Pronto, vou tentar aqui neste vídeo deixar aqui algumas dicas e sugestões para evitar burlas, que é o que infelizmente tem acontecido bastante nos últimos tempos, pronto, e principalmente muitas vezes começa tudo no OLX. Pronto, vou tentar partilhar aqui algum conteúdo. Isto também vem no âmbito de ter sido convidado para ser embaixador do Centro Nacional de Cibersegurança, e acho que faz sentido hoje em dia falar muito sobre isto, porque há muitas coisas a acontecer e muitas pessoas a serem burladas. Pronto, vamos começar pelo OLX, pronto, sem tentar tornar este vídeo muito chato. O OLX acaba por ser bom, muitas vezes começam estas burlas. Porquê? Porque nós colocamos à venda itens, aconteceu exatamente isso comigo também, coloquei à venda há pouco tempo algumas coisas, assim que o valor chega ali aos 100 euros, especialmente quando são eletrodomésticos com algum volume, quase de imediato recebemos uma SMS a dizer que estou interessado no produto. O que é ótimo, acabamos de colocar um anúncio e passado uns segundos já temos alguém a dizer que estão interessados no produto. Mas é ótimo ao mesmo tempo também, obviamente que eu já vendi algumas coisas para o OLX e vendi aos primeiros telefonemas, aos primeiros SMS, mas temos que começar aqui a perceber alguns sinais de alerta. Pronto, recebo logo de imediato, vou falar no meu caso porque aconteceu comigo e testemunhei como é que isto se passa. Recebo uma SMS logo de imediato a dizer de alguém que normalmente a pergunta é muito simples: o seu produto é em bom estado? Sei lá, se for um telemóvel, se a bateria está boa, se for uma máquina de lavar, se a máquina trabalha bem. Pronto, são sempre perguntas para tentar sobre o produto, em que nós respondemos normalmente sim, está tudo bem, e em que a pessoa diz: olha, estou interessado, queria ficar com ele. Nem sequer discutem preço. Pronto. O que, como nós sabemos, infelizmente no LX era bom, não é? Normalmente as pessoas discutem sempre o preço, vão sempre regatear e dizer que era menos, e não sei. Pronto, e aí começa começar a levantar bandeiras de alerta. Pronto, é estranho. Não perguntam nada do preço e perguntam logo: estou interessado. Pronto, e começamos, aqui há várias vertentes, e agora vou fazer aqui vou explicar aqui algumas formas como podemos ser enganados, porque existem várias. Pronto. A primeira é, dizem que vão fazer através do serviço de entrega do OLX, que não existe. Pronto. Mas, e a primeira vez que eu desconfiei, porque alguma coisa não estava bem, mas eles de imediato, normalmente até isto começa a ser por WhatsApp, de imediato enviam-me imagens de um suposto serviço do OLX de envios, que não existe. Mas aquelas imagens estão tão bem feitas que eu próprio, a primeira vez que recebi aquilo, achei: se o OLX agora também tem um serviço de entregas, isto é ótimo, assim facilita-me a vida, eu estou seguro que, porque aquilo, supostamente eu recebo o dinheiro e vem cá alguém buscar. E fui ao site do OLX ver, e de facto aquelas imagens são falsas, no sentido em que não estão em lado nenhum no site, ou seja, aquilo não existe, aquilo foi uma montagem muito bem feita. Mas pronto, eu já percebi, já estava de pé atrás, continuei a conversa e começaram a dizer: ok, então vamos fazer o seguinte, eu vou mandar aí alguém buscar o equipamento. Não é muito normal, pronto. Ok, tudo bem, então como é que é a questão do pagamento? Do pagamento não se preocupe, eu vou fazer uma transferência bancária e a pessoa, quando for ir levantar, entretanto a transferência já deve ter caído. Pronto, aqui começam vários problemas. Como é que é este esquema? Este esquema é um dos esquemas, porque infelizmente são muitos. Pronto, o que é que se passa neste esquema? Alguém vem cá levantar as coisas, efetivamente, normalmente até pode ser o próprio burlão, mas nunca vai existir pagamento. Vem cá alguém, levantou o equipamento e não houve nada, e nunca vamos receber o dinheiro, ou porque foi feito um envio de um comprovativo de pagamento que é falso, e dizem que o dinheiro está disponível um dia ou 2 dias depois, e é tudo falso, não existe, ou que houve qualquer coisa. Pronto, ou seja, tudo isto, quando alguém diz que vai mandar uma transportadora à casa buscar o equipamento e nem sequer argumenta com a questão do preço, não diz que paga o transporte, que tem logo uma solução. Pronto, aqui há vários indícios. Como é que nós podemos evitar isto? Obviamente que se pode fazer o pagamento por transferência bancária, e é recomendado quando vocês vendem coisas, ou principalmente quando vendem, tenham esse cuidado, mas tem que verificar efetivamente se o dinheiro está na conta e não confiar numa folha, num print, no que for, de uma transferência bancária. Pronto, esta é a primeira forma, digamos, a mais básica. Outra das formas que acontece muito é através do MBWay, que é muito fácil quando alguém, pronto, estamos a tentar vender e alguém diz: eu faço o pagamento por MBWay. Pronto, uma situação normalíssima, nós temos uma conta do MBWay e queremos receber dinheiro, basta só alguém colocar enviar dinheiro e colocar o número de telefone, o nosso, se nós tivermos conta, ou se quisermos enviar para alguém que tenha conta, e aquilo é tão simples quanto isso, recebemos uma notificação a dizer recebeu dinheiro, e pronto, e a outra pessoa recebe, se nós enviarmos, recebe uma notificação a dizer enviar dinheiro.
tudo tranquilo. E o MBWay foi facilitar imenso as vendas no LX e tenho usado bastante. Eu realmente chego ao pé de alguém, mostro o produto que estou a vender, o equipamento, a pessoa, ok, é isto que eu quero, transfere-me o dinheiro, eu vejo de imediato a minha notificação no meu telemóvel a dizer, está aqui o valor, e tudo corre muito bem e funciona muito bem. O que acontece é que quem está do outro lado a tentar nos burlar vai indicar para utilizar a opção levantar dinheiro. E pronto, quando utilizamos a opção levantar dinheiro, então aí é que as coisas todas mudam, porque quando nós clicamos na opção levantar dinheiro, ele vai nos perguntar qual é o dinheiro e nós colocamos lá, vamos imaginar, estamos a vender um artigo por 200 euros, a pessoa diz, então pronto, eu coloco a opção levantar dinheiro, coloco 200 euros e depois vai-lhe aparecer um código e indica-me o código. Isto não é para a pessoa, aqui é a grande questão, que é, isto não é para a pessoa enviar-nos dinheiro, esse código não serve para nada, eles vão-nos dar ali uma volta e estamos ali a falar alguns minutos, eu já passei por isso também, estou a dar aqui a falar com um testemunho, porque eu já sabia que isto estava a passar, então fui um bocadinho na conversa e fui ouvindo o outro lado, e o que acontece é que nós vamos dar um código de alguém para levantar o dinheiro da nossa própria conta, ou seja, nós estamos, isso acontece mais vezes, o meu filho às vezes está na rua e por qualquer razão esqueceu-se da carteira, liga-me, pai, olha, podes colocar aí pelo MBWay, 10, 15 euros, eu coloco a dizer enviar levantar dinheiro, 15 euros, aquilo gera-me um cartão, um PIN, quando eu chego a uma caixa multibanco, basta só carregar no botão verde e aparece-me a dizer logo de imediato qual é o código, eu carrego no código, neste caso o meu filho carrega no código que eu lhe dei e de imediato o dinheiro sai, pronto, ou seja, é como se eu tivesse levantado dinheiro sem o cartão multibanco. Também já me aconteceu eu ter que ir a uma caixa multibanco e esqueci-me da carteira e fiz através disso, o MBWay, tinha o telemóvel na mão, carrego a levantar dinheiro, a quantia, o código, carrego no botão verde da caixa multibanco, código e levanto dinheiro. O que acontece é isto, ou seja, aquilo é para nós levantarmos dinheiro e não para receber, e muitos destes burlões o que estão a utilizar é exatamente esta técnica, que é, ficamos um bocadinho, vamos na conversa, eles já estão ao pé de uma caixa multibanco, quando nós dizemos o código, eles de imediato carregam, levantam o dinheiro, e nós nunca mais vimos o dinheiro, pronto, é quase impossível, perdemos o resto, pronto. Isto é fácil, isto pode parecer, esta questão das burlas, pode parecer realmente às vezes que isto só acontece aos outros, não. Eu já fui, nos últimos tempos, então tenho ido ao limite de perceber como é que estas coisas funcionam e é muito fácil nós cairmos, é muito fácil nós sermos enganados sem... Eu já fui burlado uma vez, infelizmente, com a compra de um tablet no meio da rua, porque alguém mostrou-me um tablet e depois tentava negociar o preço, eu dizia que não queria, mostrava um tablet, tentava negociar o preço e essa pessoa ia desaparecendo, até que eu desisti, porque aquilo já estava tipo a 50 euros, dei-lhe os 50 euros. Entretanto, sempre que eu tentava negociar o preço, ela saía, ela mostrava uma caixa do tablet, o tablet estava lá, eu via o tablet, ela desaparecia, voltava, andou-me a insistir isso durante 15 minutos. E ao fim de 15 minutos, eu desisti, o único dinheiro que eu tinha na carteira, acho que na altura eram 50 euros, e eu dei-lhe os 50 euros e ela deu uma caixa. Neste caso era uma mala. E da mesma forma como deu uma mala, e eu tentei abrir a mala, eu fiquei com os fechos na mão, os fechos arrebentaram e essa pessoa desapareceu, nunca mais a vi no meio, estava numa feira, nunca mais vi essa pessoa e assim que eu percebi, pronto, assim fiquei com os fechos na mão que tinha sido enganado. Ou seja, o que é que acontece? Isto é uma parte, mas não deixa de ser para perceberem que todos nós caímos, e eu já tinha ouvido falar tantas vezes esta história, que é basicamente essa pessoa, sempre que vinha ter comigo trazer uma mala verdadeira, sempre desaparecia para tentar negociar o preço, trazer uma mala falsa. Pronto, a partir do momento em que eu já dava a entender que já estava mesmo ali no limite, pronto, eu pedia para ver o tablet, pedia para ver, bem, ainda por cima estava com o meu filho, fui deixando, até que aconteceu, pronto, até que houve uma altura em que eu cedi, eu disse ok, ela disse, ok, então, mas pense, arranjou ali uma forma, desapareceu durante uns segundos, apareceu outra vez, aquilo normalmente é feito sempre com duas pessoas, não é? Deve estar alguém escondido que vai trocando a mala, e ela há uma mala falsa, assim que eu tento abrir, é o tempo que ela tem de desaparecer, e pronto, fiquei sem 50 euros, pronto, e isto acontece a todos, infelizmente, aconteceu a mim já foi há uns 10 anos, e por isso é muito fácil, e este esquema do MBWay com o LX nós vamos ouvindo a conversa, vamos iludindo, carrega aqui, carrega ali, e pessoalmente quando é alguém que percebe um bocadinho menos disto, facilmente vai ser iludido, pronto, por isso é preciso muito cuidado. No OLX normalmente tudo se passa muito assim, quando nós colocamos alguma coisa à venda, seja OLX ou alguma plataforma de venda, pronto, alguém tenta de imediato, ou comprar-nos sem regatear, dizer que vem cá buscar a casa, tentar enviar comprovativos falsos, por isso sem terem certeza absoluta que o dinheiro está na vossa conta, o MBWay dá um alerta a dizer que o dinheiro está lá, e a conta bancária tem que ter, mesmo com um comprovativo em papel ou em PDF, não aceitem, é uma fotografia, porque tudo isto normalmente é sempre uma burla, esperem para efetivamente o dinheiro está lá.
para se precaverem quando são envios, porque isso é outra das situações que acontecem para enviar encomendas, obviamente para salvaguardarem, vinha sempre à cobrança e obriguem alguém a pagar, a outra pessoa a pagar os portos de envio antecipadamente. A pessoa pagando os portos de envio antecipadamente, pelo menos, apesar de não ter o transporte, as pessoas estão a ir aos correios, etc, pelo menos evitam que essa pessoa ou desista do negócio ou esteja a tentar enganar, pronto, pelo menos já pagou os portos, é menos mal. A terceira, pronto, falando aqui agora do IBAN, que também é algo que está a começar aqui a acontecer, e se vocês começarem a perceber, esta se calhar é mais sofisticada, mas não é? É tão óbvia, tão fácil de ser feita que nós ficamos parvos com isto, que é, alguém nos pede o IBAN, qualquer coisa, eu quero comprar o seu equipamento, e vai-nos pedir o IBAN. O que é que acontece? Essa pessoa com o IBAN consegue ir a uma caixa multibanco e tentar nos transferir, nem que seja 5 euros, ou tentar transferir 5 euros, a caixa multibanco vai dizer o nosso nome completo. Vai lá aparecer se eu der o IBAN a alguém, a caixa multibanco vai dizer, este IBAN pertence a esta pessoa, tenho certeza que deseja transferir. Pronto, a partir daí essa pessoa já tem o nosso nome completo. Outra coisa, já tem o nosso telemóvel, porque nós entretanto está a falar connosco, isso já tem 2 dados, o telemóvel e o número de telemóvel e o nosso nome completo e a morada, porque também é muito fácil pedirmos a morada, então pronto, indica a sua morada, ou seja para enviar, ou seja para receber, para saber qual é o remetente. Pronto, já tem 3 dados, morada, o nosso nome completo e o nosso telefone. A partir daqui, por exemplo, a plataformas como o PayPal, nós podemos criar uma conta. E colocar um IBAN que não é nosso, o nosso nome completo e a nossa morada. E já conseguimos fazer estragos. E é tão fácil quanto isto. É tão fácil, porque nós damos esses dados todos. Nós damos o IBAN, nós damos o nome, nós damos o telemóvel, nós damos a morada, damos muitos dados que já começam a ser fáceis de cruzar e de burlar alguém. Pronto, por isso, muito cuidado. Não é fácil, pronto, o vídeo de hoje era um bocadinho tentar explicar tudo o que se passa neste mundo que tentam enganar toda a gente, pronto, é muito cuidado, quando recebem algum e-mail que não têm certeza, algum e-mail, alguma encomenda, algum SMS, não carreguem sem ter a certeza absoluta que aquilo é de alguém. Se for de bancos, confirmem sempre do vosso banco, se for do MBWay, confirmem sempre se o dinheiro está lá, nunca enviem, nunca carreguem a opção enviar, porque vocês vão estar na opção enviar, na opção levantar dinheiro, porque vocês aí, dando o código, estão a entregar dinheiro real a alguém, por isso muito cuidado. Cada vez estão mais sofisticadas estas formas de enganar e de roubar dinheiro. Pronto, infelizmente é o que se tem vindo a passar. Pronto, espero que este vídeo tenha sido útil. A ideia é muito tentar ajudar que menos pessoas sejam enganadas e caiam nestes esquemas. E muito obrigado a todos e até ao próximo vídeo.